Arraste sua cadeira para perto e sente com a gente aqui no nosso Designers no Boteco. Nós somos uma comunidade feita por designers, para designers, estamos espalhados em todo o Brasil. E esse nosso podcast é uma mesa aberta para chamar os designers e a gente aqui fofocar e falar de coisas do nosso dia a dia, dos nossos sonhos, enfim. Eu sou Yane Fadigas, eu sou uma mulher negra de cabelo cacheado, meio loiro, meio preto. E hoje eu tô com óculos transparente e uma blusa branca com um barquinho, porque a gente vai navegar aí pelas vias do empreendedorismo. E hoje também estão aqui comigo Renato e Luana e nossa convidada Lorena. Gente, por favor, se apresente. Oi, pessoal. Eu sou a Luana Eloy, também sou uma mulher preta. Eu vou me autodescrever. Eu tô vestida com a blusa verde, eu tenho o cabelo ondulado no ombro, eu também tô com óculos transparente um pouco mais puxado pro rosa. E também sou sua anfitriã hoje. E agora é o Renato. Olá, Renato. Eu sou o Renato, sou um homem negro, vou me autodescrevendo aqui já, né? De óculos preto, estou com touca cinza, fone de concha preta e uma blusa cinza também. Eu já estou cinzento porque tá frio em São Paulo. Essa aqui é uma mesa, né? Como a Liane disse, uma mesa para a gente fofocar. E é assim que é o Design do Boteco. A gente pode conversar sobre assuntos profundos, mas sempre com uma leveza de ter um copo americano de cervejinha na mão. Então, você que é designer ou de qualquer outra área, chega com a gente aqui, entra para a comunidade, a gente vai deixar o link aqui na descrição e bora pro papo. Certo aí, Yane? Valeu. E aí eu queria chamar a Lorena, por favor. Você que é product designer gráfico também, empreendedora, e tá aí nessa luta, nessa jornada de empreender no design. E vem aqui conta pra gente como é esse rolê. Eu sei que tem muita gente no design que tem esse sonho de empreender, não sabe por onde começar e tal, então a gente queria ouvir realmente sua experiência. Aí, por favor, se autodescreva, se apresente, diga o seu nome, de onde você está falando. Boa noite, pessoal. Eu sou a Lorena de Jesus. Minha autodescrição: eu sou uma mulher branca, de 24 anos, tenho um cabelo longo tingido de preto e estou usando hoje uma jaqueta lilás, corta-vento, mais uma camada de cobertura por baixo, porque está fazendo 17 graus na cidade de Florianópolis hoje. Eu sou fundadora e designer na Pantera Studio, que é um estúdio de design onde a gente faz criação de marcas e experiências. E me sinto muito honrada de estar aqui hoje trocando com vocês. Obrigado por terem me convidado. Obrigada, a gente que agradece, né? E assim, só para deixar claro, eu tô morrendo de calor, gente. Eu tô com o ventilador ligado. Ai, o Brasil. Esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil. Eu tenho uma pergunta, assim, que eu queria começar com uma pergunta muito séria. Gosto assim. Lorena, aqui, se a gente realmente estivesse num boteco, o que é que você iria pedir hoje? Nesse boteco, nessa mesa maravilhosa, eu pediria um chazinho gaseificado, porque é meu vício atualmente. Mas como tá muito frio, gostaria de saber se o garçom serviria um chocolate quente, por favor, especialmente para mim. Vou ter que estar abandonando o gelo hoje. Ai, gente. Aí eu dava tudo pra cerveja, mas tomar água mesmo, né? Também pode ser. Então, Lorena, como que você virou empreendedora? Foi algo que você escolheu ou foi por falta de opção mesmo? Então, eu considero que na minha vida, graças a Deus, nunca passei por uma fase de falta de opções. Eu tenho uma personalidade que alguns podem achar chata. Para mim, é essa personalidade que me abriu muitas portas. Então, no momento onde apareciam oportunidades e eu remava junto com a maré, e, claro, o cenário de pejotização no Brasil, né? Vocês sabem que isso é muito comum. A gente aprende na marra a abrir um CNPJ, a trabalhar com gestão de horas, gestão de projetos, e
e outras coisas dentro de você abrir uma empresa, nesse cenário eu descobri através de folhetos que você acaba vendo do Sebrae, notícias que acabam chegando para você pela internet, de que dá para se formalizar e ser mais dono, ser mais independente, dono da própria história. Uhum. Mas aí eu queria reforçar. Foi uma escolha ou foi os caminhos que te levaram a isso? Eu acredito que tenha sido uma escolha mesmo. Assim, os caminhos me levaram a esse estado de. Na verdade, a Pantera não foi a primeira CNPJ que eu tive. Eu tive a Glitch Design quando eu era muito novinha e foi um teste para mim. Então, eu posso dizer que eu já tinha feito um. Como é que é o nome da quando a gente joga um jogo antes da Copa? A gente faz um amistoso. A Glitch Design para mim foi um amistoso, depois veio a Pantera Studio. Então eu decidi seguir nisso, mas acho que eu não teria tido essa iniciativa se não fosse pelos ventos que me trouxeram aqui hoje. Então eu posso dizer que você já é uma veterana do empreendedorismo. Então você já empreendeu antes como CNPJ, voltou para Sim, o mercado formal e voltou de novo ali para o mercado como PJ. Legal, massa. tentei, você viu que eu não desisto na primeira queda. E hoje eu também incentivo algumas amigas. Recentemente eu dei minha primeira entrevista que uma grande amiga minha resolveu fazer administração. E ela precisava fazer uma entrevista em grupo com um empreendedor da região. Ela me escolheu e foi muito legal responder as perguntas delas e tudo mais. E me coloquei à disposição para ajudar elas a abrir seu próprio CNPJ também, começar pelo MEI, como é que funciona, colocar o DAS em crédito automático para você não esquecer, depósito automático, para você não esquecer de pagar. E eu acho que nesses últimos 2, 3 anos, eu já devo ter contribuído com a abertura de uns 5 CNPJs no Brasil. Da hora. Que massa. E- Não, e- e esse Que legal. Muito bom. eu ia comentar que o número de empreendedores cresceu muito. Estava vendo aqui uma pesquisa da ANAGEP. Hoje já temos 33,4% de pessoas no Brasil que se dizem empreendedoras. Aí eu não sei se essa pesquisa não faz, né? Não vai ao fundo dizer por que as pessoas viraram empreendedoras. Aí a gente não sabe se foi por vontade própria, que nem você, quero seguir esse caminho, ou se foi a pejotização, sabe? Que levou as pessoas que elas têm o CNPJ, mas estão lá batendo ponto que nem CLT. Acho que tem várias situações, o designer com certeza não é maioria no Brasil, mas se a gente for olhar para os dados, a maioria das pessoas acaba empreendendo por necessidade mesmo, acaba passando por um layoff, acaba não conseguindo um emprego, você vê tantos trabalhadores informais fazendo entrega, ou aplicativo como Uber 99 e possui um diploma de engenharia por trás disso tudo. Aí foi bem falado, viu, Lorena? Eu mesmo eu tenho CNPJ aberto. Eu não vou falar que eu sou um empreendedor, porque hoje eu estou no mercado formal, né? Mas eu tenho CNPJ aberto, e esse CNPJ que eu tenho aberto, ele foi bem nessa questão de, cara, layoff, sair do emprego, poder se reposicionar, e tem muita essa questão da pejotização, muitas empresas contratando pessoas para trabalhar dentro de outras empresas, fazendo um serviço especializado como um PJ, né? Então, eu acabei abrindo, não foi nem porque foi uma escolha, mas porque os ventos me guiaram, que era a única oportunidade que eu tinha para me recolocar numa posição de emprego, né? Sim, esse é um caminho muito comum para a nossa área hoje, acho que engloba a tecnologia, e, e uma das minhas lutas diárias, inclusive, é o reconhecimento do designer como uma pessoa de tecnologia. No Brasil, por exemplo, a gente é o país com mais digitadores do mundo. Que esses digitadores fazem o quê? São devs, são desenvolvedores com um CNPJ, uma atividade, como digitadores, porque a lei não se atualiza de acordo com a demanda no mercado. Então, a gente tem designers trabalhando com cada dia mais 100% dependentes da internet.
a gente não faz mais capas de livro com prensas e pincéis. Então, essa também é uma das minhas lutas diárias, a gente ter o design dentro das pessoas de tecnologia para que a gente consiga ver esses números. Porque no final, esse caminho de você ir para o CNPJ, para o MEI, ou outro tipo de formalização de empreendedorismo, é muito comum entre todas essas áreas. E o que eu gosto no DNB também, nos Áreas do Boteco, é que a gente consegue conversar com designers de todas as áreas também. Tem uma pluralidade muito grande. Tem muito. E fala para mim, me conta, porque assim, eu gosto sempre de começar a pergunta com o meu problema, né? Assim, eu tentei me tornar empreendedor também algumas vezes na minha jornada, né? E eu tive algumas dificuldades particulares, mas eu quero saber, assim, para ti, qual foi as coisas mais difíceis desse caminho de empreender? E se você puder falar quais são as vantagens e desvantagens também, seria interessante. É muito difícil empreender no Brasil, acho que isso é um grande senso comum. E passa pela minha cabeça muitas coisas que também são bem clichês, que é tributação, projeção de lucros, contratação também. Mas acho que hoje, se eu for trazer mais para a minha realidade, acho que seria o posicionamento. Eu sei muito bem o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, as oportunidades que estão aí para uma empresa do meu setor. Só que hoje eu sinto um pouquinho de dificuldade, um pouquinho não, bastante até de dificuldade de me posicionar. Para algumas pessoas e para alguns lados que eu vou, sou uma pessoa muito nova, que tem que se livrar de amarras, que tem que apostar em coisas mais ousadas. E por um outro lado, eu vejo algumas críticas dizendo que o meu relógio já está correndo, que eu tenho que ter mais sangue no olho e ser mais posicionada, mais agressiva no mercado no mercado de trabalho em si, como empresária, como empreendedora. E eu tô no meio disso, com uma leve crise de identidade que eu acho que espalha também, que esparrama também para a Pantera, já que hoje eu acabo sendo a porta de entrada maioria dos projetos que vem para ela. Nossa, esse é um baita desafio, né? Porque assim, você falou e eu tô vivendo no passado. É que a grande parada de você empreender é você se vender, né? Você se posicionar e porque isso é o que faz, no final das contas, a roda girar. E isso consome energia, né? Você tem que se Consome. vender, você tem que dialogar com as pessoas. É fogo, é fogo, é fogo. É fogo mesmo. Não, eu comentei que quando eu comecei no design lá, há muito atrás, lá em 2017, 2018, eu também comecei empreendendo, sabe? Na época era mais design gráfico, voltado para editorial. Assim, eu sempre fui escritora, mas na época ainda não era oficialmente, não tinha ainda. Mas eu comecei a trabalhar, enfim, eu tinha um público muito voltado para pessoas de universidade, né? A galera que estava ali fazendo os livros de universidade. Só que também era muito difícil para mim essa parte de se posicionar, de nem negociar, mas assim, de você estar ativo. Eu tentei fazer redes sociais várias vezes e na época eu não tinha condição de administrar minha rede social e fazer meu trabalho e tal. Até que depois eu fui, né, me afastando disso, fui mais pro UX. E hoje o meu empreendedorismo vai mais para vender livros, que também para mim é essa parte mais chata de você ter que ir. Você tem que ir em feira, você tem que estar lá presente, você tem que fazer as pessoas saberem seu nome. E isso quando a marca é no seu caso, que você é a dona e também a pessoa que administra tudo, que faz, trabalha com design, é muita coisa às vezes, né? Você não dá uma surtada, não. A gente tá sempre surtando aí quando acaba que a empresa se mistura com a tua imagem pessoal, profissional.
Eu tenho um cenário que eu venho do design gráfico, depois eu acabo indo para o design de jogos, fiz design de jogos na Univale, fui para publicidade e propaganda quando ainda era comunicação social, e trago muito disso da publicidade ainda para o meu trabalho hoje, principalmente quando a gente vai fazer brand, criação de marcas. E como é mais barato você colocar a sua cara, todas as marcas estão fazendo isso. Quando a gente vê o movimento contrário, que é de usar outros atributos para atrelar a marca, como mascotes, como uma identidade visual muito pesada, como embaixadores, você vê que o investimento é muito mais alto e as empresas que estão vencendo com isso já têm uma estrada muito maior do que as que entraram agora no mercado. Então, isso é uma discussão também que faz parte aqui dos meus divertidamentos, que é qual que é o próximo estágio? Hoje todo mundo começa atrelando tua imagem à empresa. Quem não faz isso tem que ter um investimento maior. Quando você vai pensar lá na frente em fazer um exit, em vender a sua empresa para um grupo, ou talvez até trazer mais sócios, você também já tem que ter estratégia pronta de desvincular a sua imagem, senão o cara passa a valer mais do que a marca. Tem, tem todos esses jogos, essas condições dentro da equação que eu acho que fazem parte desse grande problema que é o posicionamento que está me tirando sono recentemente. Estavam falando sobre isso, né? Eu também lembrei que até no CLT você também tem que aprender a se vender para ter promoção, reconhecimento. O desafio é para todos. Claro que vender é bem maior, porque você acaba assumindo vários papéis, né? Você mesmo faz vários papéis. Acho que esse que é o desafio. Mas aí tem um ponto interessante que eu acho que eu queria deixar aqui como uma reflexão, que é assim, parece que se vender e se posicionar é difícil, na verdade mas eu tenho uma visão da minha experiência, que é, com o tempo, isso tende a se consolidar, né? Eu gosto sempre de contar a história, que é o quê? No passado, eu tinha uma agência, chamada Agência Fortes, né, uma agência de publicidade, com alguns amigos meus, e eu era o programador da equipe, né? Eu fazia os sites, fazia os e-commerce e tudo mais. E, no final, a empresa acabou não vingando, né? Essa agência Fortes acabou não vingando. Mas a minha imagem, que eu fui vendendo ali dentro da Fortes como programador, isso acabou vingando, né? Hoje eu não programo mais, mas assim, tipo, até alguns meses atrás eu ainda recebo convites recorrentes de pessoas que querem fazer projetos comigo, né? Tipo, acaba virando um boca a boca. Eu falo assim, é aquela questão de ter resiliência, né? Você aguentar, suportar, porque vai ter fases boas, vai ter fases ruins, né? Isso tudo, porque no final acaba virando um ciclo vicioso do bem, né? Você consegue persistir e não desistir. Ciclo vicioso do bem, exatamente. Quando a gente mais tem aquela prática, vai ficando mais fácil. E aí, uma coisa que antes você antecipava todos os passos e decorava a frase no espelho para você fazer, sei lá, um contato com alguém pela primeira vez, acaba sai que nem um peido. Você piscou, você já está anotando contatos, já tem alguém te chamando porque foi indicação. Tudo isso baseado quando você faz um trabalho legal aí de manutenção de imagem. Uhum. E aí, nessa questão de posicionamento, só exploramento, tem um ponto que até o Michel Portorado, que ele é um antropólogo que eu gosto muito, né? O Ana já sabe. E ele fala muito sobre marca, sabe? Antropologia e consumo. E aí tem uma vez, eu fui para uma palestra dele aqui, e aí ele falou que quando você está se posicionando, assim, você, né, ter essa mistura pessoal-marca, nas redes sociais a gente tem que ter muito claro o que a gente quer vender e o que a gente não quer. Porque tem coisas na nossa vida que não são vendíveis, né? Tem coisas tem relações pessoais, tem hobbies, tipo, nem toda a arte nossa tá aí para ser vendida. E aí, ter essa consciência também é uma coisa que a gente vai criando com a maturidade, né? Que eu até olhando assim, esses novos influencers que às vezes totalmente perdem a linha, não mistura tanto que não sabe nem onde é a marca e onde é você, sabe?
Exatamente. Você tocou num ponto muito interessante, que é coisas que você vai adquirindo com maturidade. E eu não sei se seria exatamente maturidade o nome, mas é exatamente isso que a gente tem na internet. As coisas, os hypes vão se maturando e você vai entendendo. Raramente tem pessoas que conseguem antecipar ou entender assim, na hora que começou, o que que é aquilo que está acontecendo. Hoje a gente tem dificuldade, por exemplo, para compreender como que a noção de tempo funciona dentro da internet, porque é diferente aqui do lado de fora. E uma Uhum. coisa que lá atrás todo mundo adorava, que era comentários de marcas em redes sociais, tipo a Netflix comentando no Twitter, o Duolingo comentando no TikTok. Hoje já tem um monte de gente reclamando e fazendo análise, inclusive antropológica, sobre isso. Tipo, cara, a gente está sendo manipulado, já está tendo um movimento onde as marcas têm que se reinventar porque maturou o suficiente para as pessoas entenderem. Tem empresas ocupando espaços de pessoas para fazer manutenção de imagem. Agora vai mudar e vir um novo ciclo. Interessante isso que você trouxe. E aí, nessa loucura entre surtos e surtos, como é que você lida para não cair no burnout? Tá. Aí Eu queria ter essa resposta. Se eu tivesse essa resposta, eu já estava vendendo o curso. Compra aqui, ó, como não cair no burnout. eu tinha esperança, assim, eu como uma pessoa que... Eu tive uma crise horrível no passado, e assim, e olha que eu nem tô, assim, eu empreendo mais devagar, eu vou assim, tenho ali meu CLT, pelo menos, mas mesmo assim, ainda tem que juntar o burnout de empresa tóxica, aí trabalho voluntário, escrever livro, enfim, coisas, já foi um caos, eu fico pensando em você, que tipo assim, Mas você sabe que esse teu movimento de reduzir essa velocidade me inspira muito, Yane. Que às vezes eu tô louca, frenética, e às vezes eu penso, o que que a Yane faria aqui? E aí eu penso que eu tenho que fazer para não cair no burnoutinho. Então você é uma inspiração para mim, acho que para outras pessoas pelo Brasil também. Obrigada, Yane. Obrigada, porque eu no íntimo surtando. Eu com minha Não, dentro psicóloga de do lado. casa. Diminua seu ritmo, diminua seu ritmo. Não, eu tenho essa coisa na minha cabeça. Quando eu tô muito frenética e tem alguém me tirando a paciência, porque sempre tem alguém que a urgência dela tem que ser a sua também. Eu penso, o que que a Yane faria? Aqui, aí eu digito, respondo. Ou peço, né, para outras pessoas responder, que também ajuda bastante. Mas em táticas de sobrevivência e o meu manual de sobrevivência é separar coisas onde o trabalho não vai me interromper. Eu hoje, por exemplo, eu tenho um iPhone e um iPad. Nossa, eu fui muito elitista aqui agora, né? Eu tenho um celular, telefone móvel e um tablet. Eu não tenho jogos no meu celular, eu não tenho jogos, eu evito usar TikTok lá. E no meu tablet eu não tenho nada relacionado ao trabalho. Às vezes eu levo ele para apresentar alguma coisa, eu abro no navegador, mas eu sei que acabou o trabalho, eu consigo pegar meu tablet para jogar uma paciência, eu adoro jogar paciência, fazer um sudoku e não vai vir nenhuma notificação para quebrar meu estado de espírito na hora. E trabalho celular, nenhum momento ali que eu estou respondendo o WhatsApp ou atualizando o Linear, vai vir uma notificação dizendo parabéns, tem um nível novo desbloqueado que você pode jogar. Pô, tem que ir lá. Eu também gosto muito de caderno, né? Escrever, post-it, comprar besteirinha na papelaria. Então, antes eu separava todos os meus compromissos num caderno só. Agora aumentou o espaço que eu tenho na bolsa, eu tenho que carregar mais peso, mas eu tenho ali um caderninho para as minhas coisas pessoais, marcar médico, levar gato no veterinário, fazer uma yoga no parque. Tenho de compromissos, projetos, responsabilidades da empresa e o de estudos. Então, eu aprendo bastante escrevendo, o que eu estou lendo, o que eu estou observando. Então, sempre que eu fazer um curso novo, eu pego aquele caderno e para lá vão todas as minhas anotações daquela parte da minha vida. E isso me ajuda a separar e não ficar surtando aí entre essas mudanças de papéis que a gente tem que ocupar, né?
Olha, eu queria fazer uma pergunta. A gente falou muito daquela questão, né, de imagem, de misturar a imagem pessoal com a imagem da marca, né? E aí eu queria falar um pouquinho da sua empresa, da Pantera Studio, né? Como é para ti empreender na área de design, né, no mercado brasileiro que ainda acha que muitas pessoas acham que design é apenas estética, né? Como é que você faz para vender, tirar essa alusão que as pessoas têm que o design é só estética? Porque as pessoas acabam não entendendo, né? Que o design é função, design é forma, design é serviço, design é produto, né? Você tem essa Exatamente. dificuldade com a Pantera? Tenho, mas eu tô passando por um vale de transformação disso, e graças a Deus é positiva. Assim, se o agro é pop, o design também. O design é uma coisa que está presente em todo lugar, e eu percebo que tem que ser muito visual. Tem que ser muito visual, não só o que você entrega, mas como você comunica com a pessoa. Então, tu já viu aquelas trends? Explique para mim como se eu tivesse 5, 10 anos. Então, o cliente tem 5, 10 anos quando se trata de maturidade de design. Você tem que trazer provas visuais, você tem que trazer notícias que New York Times postou sobre o design aumentar em 14 vezes o teu valor de marca. E isso vai fazer com que seja mais fácil dele digerir o que você está falando. Então, por muito tempo, eu tinha uma crise ali de superioridade, que o design tem muito ego. Todos nessa sala aqui, eu acho que a gente tem um ego muito grande, a gente ama o nosso trabalho. Eu não, eu Isso. não. Você não, então Pedindo depois você humildade. vende o curso pra mim. Vende o curso pra mim. Eu não. Eu sou humilde. Ele é humilde. Eu tinha uma crise assim, muito grande, né? Do taco rei na barriga e a pessoa que não tá vendo a diferença entre o design bom e mal diagramado, não vale a pena conversar. E depois, tendo uma empresa aí levando água na cabeça, você entende que tem que ter esse de pegar na mão e ensinar, né? Como a gente fala, a gente não vende o caldo de cana e frita pastel, então na hora que a gente vai explicar o design para alguém que não tem uma maturidade muito alta nisso, a gente tem que explicar a um nível que realmente não equivale ao nosso trabalho a vender um caldo de cana e fritar um pastel. Então, eu ouvi uma vez eu acho que era uma palestra que falava uma coisa muito interessante. Tô conversando com meu orientador, ou tô conversando com alguém dentro da universidade, do campo acadêmico, e a pessoa não entende o que eu tô falando, eu tô trazendo alguns dados, eu tô trazendo o estudo, porque eu fui para Harvard me especializar nisso, e ela não acredita. Sabe o que você faz? Você vai lá na internet ou vai num livro, pega lá o que Steve Jobs falou e traz ele falando, não é você, é ele. A pessoa vai discordar de você, mas muito difícil que ela vai falar, não, Steve Jobs estava errado. E aí você consegue recuperar um pouquinho de fôlego e evitar tanto desgaste numa discussão. Quando a gente vai vender design, explicar o valor do design, também trazer isso, como que as coisas que estão dentro do campo imaginário comum da pessoa, do cliente, funcionam, você entende aquele cliente, vê que ele participa ele gosta muito de esportes, talvez, e você traz resultados de design dentro da marca Red Bull. Aí ele entende, então vale a pena eu investir nisso. Uhum. Poxa, essa dica é boa até para quem está no CLT, viu? Porque assim, não importa onde você estiver, designer, você vai ter que ser quase um evangelizador ali, sabe? Exato, né? Você tem que dar um aprendizado para a pessoa ali, para perceber valor. Mas eu gostei da sua dica, usar o design no seu favor, né? Já que você sabe design. Exato. Isso para passar sua mensagem, né? Passar sua mensagem, exatamente. Então, Lorena, quais são as partes boas de empreender? As partes boas? Isso. Não tem, eu sou escrava do sistema. Brincadeira. Eu acho que as partes boas tem muitas, tem várias. Infelizmente, a gente vive numa era
onde muito empreendedor desonesto vai dizer para você que só empreender é só para quem quer chegar tarde em casa, empreender é só para quem vai quase vender tua alma para alcançar os seus sonhos, e não é bem isso, né? Eles vendem essa performance quase como se fosse um atleta, como se fosse difícil você colher os frutos disso. Mas acho que desde o começo você colhe bastante coisas boas disso, como, por exemplo, na sua liberdade, não só financeira, mas a tua liberdade de poder escolher com que você vai trabalhar. No design a gente tem muito isso de você trabalharia com tal projeto por R$ 1 milhão, e você vai ver esse projeto, por exemplo, para limpar a imagem de uma empresa que cometeu um crime ambiental, né? E aí você fica, pô, se eu tô trabalhando para uma agência, essa agência, né, que foi contratada, não tem como eu dizer não. Então eu não tenho liberdade de fala aqui. Quando você vai empreender nessa área, você consegue trabalhar com aquilo que vai de acordo com os seus princípios e também com o que você quer, com o que você gosta. Você pode se envolver naquilo e ser uma referência para aquela área futuramente. Temos a liberdade de horário também, a liberdade de local. Eu acho que uma das coisas mais gostosas dentro da minha jornada foi quando eu percebi que eu poderia ir para além da minha cidade. Então, eu já estava empreendendo em Florianópolis, eu já tinha clientes em Santa Catarina, de repente eu estava trabalhando com gente do Pará, de repente cara, eu posso começar a fomentar e levar meu projeto para fora. Já tive clientes da Europa, Portugal, Espanha, então essa é uma parte muito boa, você expandir território nesse processo. Uhum. Isso traz uma bagagem muito grande, né? Porque você aprende a resolver problemas, a dialogar com pessoas diferentes. Deve ser bem interessante mesmo. Exatamente. Eu acho que não é para todo mundo isso. Às Sim. vezes tu vai travar diante de um desafio e empreender você tem que também ser o tomador de decisões. Mas uma vez que você perde o medo e você entra naquilo de tá muito mais fácil agora porque eu já comi areia lá atrás, então vira um processo automático e que traz essa bagagem exatamente do jeito que você falou. Legal. Eu tenho uma outra que eu coloquei aqui. Deixa eu só fazer um você- comentário. Tá. Que você falou que de dizer não, isso é muito legal realmente quando você empreende, porque outro dia mesmo uma menina estava falando comigo que ela é designer gráfica numa empresa em São Paulo e que ela está pagando um projeto de batch, que é tipo assim, que vai contra os princípios dela, porque assim, é causa de saúde pública já. E ela estava muito mal e todo mundo do time estava muito mal, sabe? Mas não foi ela que tomou essa decisão. Ela também não vai largar a empresa para disso, mas esse tipo de coisa você consegue frear, né? Consegue fazer Você consegue começar a filtrar aquilo com que você trabalha, né? E isso te ajuda a dormir com a consciência leve, né? Tenho certeza aí que o pessoal deve estar sofrendo os maus bocados nessa agência. Minhas condolências para sua amiga, Yane. Obrigada. Vai lá, Luana, permite. Você, então, Lorena, você se descreve como um artesão, product builder. Isso é bem diferente do que a gente costuma ouvir por aí. Então, o que exatamente significa na prática? Eu fiquei assim pensando, sabe, na sua autobiografia que você fez. Eu falei, caraca, por isso que eu falei que é muito interessante. O que é exatamente isso? Obrigado. Então, essa espécie é nova, né? É nova no Brasil, essa espécie. Como eu venho do design gráfico, a gente faz muita experimentação manual, né? Teve um momento da minha vida que eu até vendia quadros pintados acrílica, fazia colagens de 2 metros de altura. Então, eu tenho essa veia artística e também de trazer partes físicas para o digital. Então,
Você pode se inspirar na natureza para trazer alguma textura, ao invés de você criar com inteligência artificial, você fotografa e faz um tratamento no Photoshop. Então, vindo dessa parte artística e de botar a mão na massa, acho que é o que dá título ao meu arquétipo de artesã. Só que conforme eu fui indo para a inovação, hoje eu trabalho muito com Figma, trabalho com produto, com marketing para produtos digitais, startups, e eu não abro mão da minha bagagem. Acho que o conhecimento é uma das maiores riquezas que uma pessoa pode ter, principalmente dentro do design, e eu, de alguma forma, consegui conciliar isso, né? Quando comecei a Pantera Studio, eu coloquei ali estúdio porque eu não queria ser uma agência. Eu tenho pavor de criar para rede social, de criar carrossel. Então, você tem que começar a filtrar e vem o posicionamento de eu não vou ser uma agência, o que eu vou ser? Então, a Pantera vem nesse meio do caminho, onde a gente tem muito do manual e das brasilidades. A gente vê, né, a onça pintada é um dos animais mais estereotipicamente tropicais, né? Que faz parte do gênero Pantera. Pantera onca, porque não tem essa cedilha, se eu não me engano. E a gente tem o estúdio e a parte de produtos digitais que vem do builder, dessa construção de soluções através ali de máquinas. E eu consigo migrar entre os dois e também usar tanto tecnologia para a gente fazer instalações em museus, quanto usar de objetos e pinturas e colagens para trazer marcas de ideias apenas de dentro da cabeça para o mundo material. É legal. Sei lá, Achei será bacana. que ficou claro isso, gente? Nunca tinha me Ficou. perguntado isso, fiquei meio nervosa. Ficou, e eu tenho uma pergunta que se conecta com essa, assim, queria saber como é que você equilibra, né, esse olhar sensível da artesã com a frieza que você precisa também para fechar a proposta, cobrar as pessoas para elas pagarem, negociar e sustentar o negócio, assim, como é que você equilibra isso, assim, porque são praticamente duas personalidades, né, que você precisa ter no seu negócio. Sim. Então, no começo, e isso é uma dica para quem está empreendendo solo, você pode usar muito da inteligência artificial para você criar uma personalidade que seja focada em resultado. Então, você precisa consultar alguma coisa, você consulta isso que já tem os teus dados, já tem o teu objetivo como empreendedora, como empresa, e você tenta encontrar um equilíbrio aí, que sozinho seria muito difícil. E depois, quando você vai ganhando território, vai aumentando seu faturamento, vai trazendo equipe para dentro da empresa, ter pessoas com quem você confia, talvez um mentor, um sócio mais para frente, ou até uma pessoa especialista dentro da empresa, que você já puxa ela para dentro do teu negócio pela personalidade e pela orientação a resultados que ela tem. Então, dentre desses dois lados, eu acho que o que me impulsiona mais é o olhar sensível, é o design. Eu coloco muito minha mão nos projetos. Se fosse ao contrário, daí eu chamaria alguém que é mais deste mundo e eu ficava em planilha, ficava em negociação, ficava em vendas, mas já é o contrário. As pessoas que eu gosto e busco trazer para dentro da empresa são justamente as que têm mais esse pulso firme para ir além, e eu consigo ter esse equilíbrio. Que massa, então só para entender, você está delegando as partes que você não tem ali a proeficiência ali para ir à disposição, você delega para uma pessoa da sua empresa, tá usando a IA também como apoio, Exato. realmente suporte para isso. Nossa, muito da hora. Achei legal Exatamente. também. Eu acho até que é uma questão, a gente até falou isso no podcast anterior, mas sobre essa coisa da criatividade autêntica, manual, sabe? Mais artesão mesmo, que eu vejo que nesse mundo onde a IA está se popularizando, isso vai ser um diferencial, sabe? Isso vai ser uma
uma coisa de brilhar Um os olhar olhos. mais humano, né? É o que até muita gente no design chama de craft, mas algumas pessoas elas resumam o craft bem e botar uma coisa balançando. Eu aposto nisso. Mas Eu não é aposto isso, demais. Mas esse craft é esse cuidado, né? Essa coisa da artesão, de você ter um acabamento refinado, sabe? Você pesquisar e ir além, olhar para outras referências. É o que eu sempre digo, tipo, a IA, ela não viveu o que você viveu. Ela não tem seus traumas. Nem Nem a suas alegrias. sensibilidade, né? Exatamente. Desculpa te cortar. Não, isso mesmo. Eu acho que tá muito mais nesse lugar de sensibilidade, né? Que eu acho que fica o artesã que você fala, né? A sua experiência traz isso, né? Quando você passa por algum lugar que você fica parado, chama atenção, aquilo ali acho que é algo que traz como combustível para você até criar coisas novas, que é bem interessante. Exatamente. E o prazer de. Eu acho que o prazer de criar coisas novas não é nem tanto ver o resultado, mas o processo. Então, para mim é inegociável participar do processo. Uhum. E acho que, não sei se é um privilégio ou 100% mérito meu, acho que eu ainda estou meio dividida, mas empreender cedo me permitiu estar nos dois lados, de ter um pensamento mais analítico, ter os pés mais no chão, mas ter a minha bagagem como artesã, como pintora, como artista. Então, eu consigo um equilíbrio, mas tendo a oportunidade, sempre vou recomendar que você se agarre naquilo que é o teu diferencial e delegue aquilo que pode ser executado por outras pessoas, que é o tal do molho, né? Você tem que encontrar qual que é o teu molho e aquilo que pode ser executado por outra pessoa, que aí é o molho dela, aí você traz para perto de você. Poxa, essa é uma boa dica. E aí você já basicamente respondeu o que eu ia perguntar, tipo, você dá qual dica você daria, você deixaria aí para quem está começando assim, design, aquela pessoa que quer empreender design e tá só precisando estruturar e não sabe por onde começar, o que você diria para ela? Complementando então, já que essa é uma dica, eu vou manter ela, eu complemento ela dizendo que no começo você tem que equilibrar pratos, ainda mais se tu for mulher. Vou trazer a pauta do empreendedorismo feminino aqui, que a gente tem muitos papéis para desempenhar, e quando entra a empresa é mais um desafio muito grande. E no começo, infelizmente, você vai ter que equilibrar os pratos, mas desde o começo, tenha na cabeça que isso não é para sempre. E quando chegar o momento que você vai poder equilibrar esses pratos e contar com outras pessoas, porque empreender não é só você. Você tem que trazer pessoas. Empresas, no fundo, são sobre pessoas. No raso também, em todo lugar você vai ver é sobre pessoas. Então, você já, desde o começo, faz esse olhar para dentro de si e vê qual que é aquilo que você não consegue delegar, não porque é impossível, mas é porque aquilo é o que faz você ser você, é o que faz os projetos chegarem, é o que faz você levantar todo dia da cama para ligar o computador ou pegar o celular e ligar para alguém, fazer as coisas acontecerem. E já tenha mapeado que tipo de personalidades, habilidades e vocações que complementam com o que você traz para dentro do teu empreendimento. Essa é uma boa dica, viu? Maravilha. Estou anotando aqui. Depois coloca lá no grupo que eu quero pegar as dicas também. Vou fazer o e-book, galera. Quem tá escutando com desconto por apenas R$19,90. Link na bio. Link na bio. Ai, gente. ó, Empreendedor tá é isso, né? Não pode ver uma oportunidade para vender. Ó, Desculpa, Renato. A gente tá quase chegando no fim, né, do podcast, mas eu acho que tem um monte de pergunta. Eu acho que a gente não passou por algumas facetas da Lorena que eu queria passar. Eu sei que você é vice-presidente, vice-coordenadora, vice-coordenadora de inovação na CIF. Ali no backstage a gente falou um pouquinho dessa questão de
cenário de inovação em Floripa. E aí eu queria saber muito de ti, né? Como é que você olha para Floripa e olha para o Brasil nessa questão de como polos de inovação, quais são os polos de inovação que você identifica, o que te anima nos mercados que você está envolvida, né? E o que você ainda acha que precisa amadurecer nessa questão de inovação? Caraca, são muitas perguntas, não sei por onde eu começo. Eu não faço muitas perguntas. Sim, muito complexo, gente. Mas, primeiramente, quando a gente fala de inovação, por que que eu entrei nessa seara? Eu tive o privilégio de ter sido ajudada por muitas pessoas na minha trajetória. Então, eu sou uma pessoa muito abençoada pela minha rede de apoio. E em determinado momento, eu queria fazer o give back disso. Então, como é que eu retornava esse apoio que me dedicam? Como eu não tenho hoje as notas para fazer as doações, então tudo que eu posso contribuir é com o meu tempo. E nisso eu conheci o ecossistema de inovação. O ecossistema de inovação, a gente tem contato com muitas frentes que às vezes apenas com o design a gente não tem. Então, lá que eu conheci os negócios de impacto, conheci o voluntariado, conheci os Objetivos de Desenvolvimento da ONU e aprendi que através do pensamento que o design assim, os designers têm uma linha de raciocínio, têm um processo de pensamento muito único. E muitos problemas hoje são solucionados através dessa linha que a gente aprende na universidade ou numa experiência profissional. E isso ajuda a solucionar problemas de todas as maneiras. E eu pensei, caraca, isso é muito bom, eu posso unir o útil ao agradável. Então eu entrei nisso trabalhando em voluntariados, né, desde de trabalhos relacionados à prefeitura até projetos internacionais. E também fui me aproximando dessa área de inovação. Quando eu vi, já tinham me convidado para sentar em cadeira, participar de comissão, fazer viagem técnica. E, e eu queria trazer isso para mim, dentro da minha empresa, o que faz total sentido, porque a partir desse papel vem alguns dos projetos da Pantera, e eu também trago pessoas de fora para cá. Trago pessoas que não sabiam que poderiam inovar sem, sei lá, inventar a próxima roda ou a próxima lâmpada, que é muito mais fácil, muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Então, esse espaço faz sentido para mim, pelo que eu falei da questão do raciocínio que o designer tem hoje e do solucionador de problemas que nós somos. E eu tô em Florianópolis há mais de 10 anos. A gente ganhou recentemente, pela segunda vez consecutiva, um prêmio de design. Eita, perdão. Um prêmio de inovação, cidade inovadora. E tá crescendo isso, a gente tem muitos incentivos nacionais e também internacionais para que o empreendedorismo fomente aqui. E eu tô conversando aqui com vocês hoje justamente por eu ter empreendido. E eu quero que mais pessoas tenham oportunidades por conta disso. Quanto mais pessoas a gente tiver para aumentar o diálogo, para aumentar a competitividade e aumentar as oportunidades de você, por exemplo, visitar uma empresa dentro da sua cidade, que você não sabia que as portas estavam abertas para você saber como era e conhecer coisas novas, acho que a gente salva famílias, salva pessoas de trabalhos que às vezes elas não querem estar, ou de realidades que elas até ontem não sabiam que poderiam ser transformadas. E dentro desse cenário de inovação, a gente vê muita transformação como essa, você viu, Renato? Nossa, obrigado pela resposta. Eu Deu para ver que consegui responder tudo? respondeu. Você falou o que te anima, você falou de uma coisa legal que não estava na pergunta, mas você trouxe da motivação, que é devolver um pouco do que você recebeu. Então foi legal, tipo, você muito boa resposta, respondeu sim. Ah, fico feliz. E aí, agora pra gente ir encerrando, eu queria pedir para você indicar um livro, um filme,
até um artigo acadêmico, um jogo, o que você quiser, o que você acha que seria legal para esses novos empreendedores. Os velhos também. Os novos e velhos, né? Como diria um velho amigo meu, ET Bilu, busquem conhecimento, saiam da rotina um pouco e consumam coisas para além do design, né? Arrumem um hobby que não está atrelado ao que você faz hoje, a sua vocação hoje. Eu, por exemplo, trabalho muito com startups, negócios de impacto, tecnologia, empresas de tecnologia, mas uma paixão minha que ajuda no trabalho muitas vezes é a criminologia. Então, são mundos completamente diferentes e que ajudam a gente a manter o repertório, né? E o repertório vasto é o que vai te tirar do igual a todo mundo e se transformar num profissional diferente, né? Você vai ter aquele diferencial. Mas, oi, Yane, eu posso falar de um livro específico? Pode sim. Tem um livro que me acompanha há muitos anos, que era o meu xodó para comprar a versão física. Quando eu comprei, eu não tiro ele de lugares assim próximos do meu quarto, para eu estar sempre pronta para pegar ele e consultar alguma página, que é o Pandemônio. Não sei se tu conhece, eu trouxe ele aqui para quem estiver assistindo. É esta Bíblia gigante. Peraí que tá com o desfoque. Tá borrado. Tô tentando desborrar. Mas é uma tese de doutorado do Leopoldo Leal, que a pesquisa foi tão boa que ele virou livro, ele publicou, ganhou prêmio nacional e internacional. E esse livro gigante se trata do processo de criação. É tão bem escrito que você sente que você vai entendendo como que os neurônios dele foram ligando para ele criar, por exemplo, um alfabeto através de notas fiscais, de recibos. Como que você cria um sistema de marca através de coisas que foram jogadas aleatoriamente em cima de uma mesa. Então, eu acho que o processo de criação vale para todo tipo de design, desde uma arquitetura até uma criação de marca. E com esse livro, mesmo ele sendo, acho que 2018, ele ainda é muito atual nos dias de hoje e eu recomendo a leitura demais. Eu já estou fascinada, eu vou procurar. Eu vou deixar aqui também uma recomendação para você que gosta de Sudoku e criminologia. Eu estou atualmente viciada num tal de Murdoku, eu não sei se você conhece. É um livro, eu não estou com ele aqui, mas é tipo uma revistinha de jogos de lógica, onde você tem que descobrir quem é um assassino. Isso. Minha amiga comprou, viciou e ela viciou todo mundo do grupo. Tá na minha lista para eu jogar isso, mas já tá no radar mesmo. É muito bom. E assim, eu comprei o livrinho para poder sair da tela, né? Nessa tentativa de diminuir o tempo de tela. Mas tem online também, você pode baixar. Coisa boa, né? E é isso que a gente faz no Designers no Boteco, né? Tentar tirar os designers da tela e do celular, do computador e trazer pro mundo real. Lorena, obrigado pela conversa, obrigado por todas as respostas que você deu. Eu acho que tem vários insights, várias ideias aqui para quem quer empreender, ainda mais para quem quer empreender na nossa área, que é a área do design, né? Dada a via, todo cuidado, com todas as dificuldades, desafios, para que as pessoas sejam resilientes. Obrigadão mesmo. Coisa boa, a gente está precisando de resiliência hoje. E eu posso deixar um convite aqui, Renato? Pode. Dia 29 de agosto vai ser no centro também, na Galeria Lama. A gente está na semana do Startup Summit, que é um evento que vai rolar 3 dias, internacional, muito famoso. E a gente está na programação paralela. Então, você pega o teu ingresso para o Startup Summit com o nosso cupom de desconto de 20%. E quando acabar, você vai lá na Galeria Lama para tomar um chopp com a gente. Então, Lorena, muito obrigada aí pela troca, pelo aprendizado, pela boa conversa. Prazer é todo meu, pessoal. Obrigada por terem me convidado. Obrigada, real, por vir topar aqui conversar com a gente. Por estar aí fazendo parte do nosso boteco, levando aí para o
Startup Summit vai ser sucesso, né? Vai ser, total. É isso, galera. E assim, estamos aqui encerrando esse episódio. E se você também tiver algum projeto legal, você, sua empresa, voluntário, uma coisa que depende do seu trabalho, você queira dividir com o mundo, com outros designers, ou simplesmente um outro assunto, eu domino, quero dividir com o design, fala com a gente. Vou deixar o formulário aqui na descrição, os links também, as referências, o link. Entra na nossa comunidade, o link também está na descrição. E compartilhe esse episódio com outras pessoas, porque recentemente eu descobri que a métrica de compartilhamento é que mais impulsiona um podcast, então compartilhem. Deixe seu like também, se você gostar. Se você não gostar, também pode deixar sua reclamação. Eu prometo ler, só isso. E aqui é um local de diálogo, também recebemos reclamações. Também pode deixar seus comentários. Muito, muito, muito obrigada, Lorena. Muito obrigada, Renato, Luana. Tchau, pessoal. Obrigada, viu? Tchau, pessoal. Valeu. Valeu.